aí do outro lado da câmera, avaliando a liturgia e dizendo: a palavra de Deus não interrompe, ninguém interrompe mesmo, é por isso que eu continuo pregando. Mas e se Deus quiser falar? E se Deus quiser curar? Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Gente, eu não sei nem por onde começar. É uma confusão absurda o que acontece dentro dos ambientes pentecostais. Eu digo isso porque eu já fui presbítero da Assembleia de Deus aqui em Recife, Pernambuco, por 16 anos. Por 30 anos fui membro da Assembleia de Deus, saí porque eu não aguentei mais a confusão que o movimento pentecostal promove dentro do seu próprio ambiente. Tá entendendo? Vocês viram aí a confusão entre o Jefferson e um profeta? O profeta profetizou, o Jefferson ali, aquela coisa toda. Eu noticiei isso aqui. A bola da vez agora é que o profeta se pronunciou, o Eliseu Rodrigues se pronunciou e agora aparece a Camila Barros, que em um determinado culto está pregando. Aí de repente se levanta alguém em profecia e ela fala algumas pérolas que vão contradizer um monte de narrativas que foram criadas, que foram levantadas aqui. É impressionante, meu Deus do céu. Fique até o final deste vídeo, porque até o final vai ser muita pérola para falar, tá bom? Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário, compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Venha também ser membro do clube de membros parceiros do nosso canal, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Deste voto de confiança aí ao trabalho do Pedrosa. Eu estou aqui em alguns sites que eu gostaria de trazer para vocês, tá certo? Primeiro, o site do Assembleanos de Valor. Veja só, eu vou colocar você num roteiro para a gente entender o fio da meada. Eu preciso sintonizar você no tempo e no espaço. Então, o Assembleanos de Valor, há alguns dias atrás, no máximo 5 dias, está aqui, ó, 5 dias, ele noticiou isso aqui, ó, profeta interrompe pregador Jefferson no momento da palavra em Camboriú, Santa Catarina. Tá aqui. E vocês viram essa... Eu vou mostrar esse vídeo daqui a pouco. Eu preciso mostrar este vídeo para colocar você dentro deste enredo, para você entender. Né? E o Assembleano de Valor noticiou isso aqui. Depois disso tudo, o Assembleano de Valor noticiou isso aqui, ó. Profeta que interrompeu pregação de Jefferson em Camboriú se pronuncia. Mas só que este vídeo aí é um vídeo antigo que ele tem lá no Instagram dele, que não é o pronunciamento. Então a página em si, ela mentiu. Viu, Assembleano de Valor? Mentiu. Aqui, ó, noticiaram aqui, ó. Profeta que interrompeu a pregação do pregador Jefferson em Camboriú se pronuncia. Ele se chama Antônio Solano e causou uma grande polêmica durante pregação de jovens da Assembleia de Deus em Camboriú, tendo que ser retirado à força da igreja após querer interromper a pregação, certo? Puxando a sardinha justamente para a bleia, né? A bleia. Aí o Fala Fariseu, tá aqui, ó, Fala Fariseu. Ele colocou aqui, ó, este título é mentiroso. O irmão Antônio ainda não se pronunciou sobre o ocorrido em Camboriú. Então a página Assembleano de Valor, que puxa a sardinha da Assembleia de Deus, mentiu. Tá entendendo? Mentiu. E eu tenho vídeo, irmão, do pronunciamento do irmão Antônio, tá aqui, ó, no Fala Fariseu. O Fala Fariseu noticiou, tá entendendo, o pronunciamento do irmão. Aqui, ó. O irmão Antônio, conhecido por ter sido retirado após profetizar no início da mensagem do pregador Jefferson na Assembleia de Deus em Camboriú, se pronunciou pela primeira vez sobre o episódio que gerou grande repercussão nas redes sociais. E isso aqui, ó, está há 5 horas. Fala Fariseu pegou lá do Instagram dele, está aqui no canal do Fala Fariseu há 5 horas. Já no Assembleanos de Valor, isso aqui tá um dia, ó, um dia. Aqui, ó.
Ou seja, eles colocaram uma pregação que não procede, afirmando que foi um pronunciamento. Faça isso não. Não faça isso não, pelo amor de Deus. É assim que vocês querem destacar, né, a imagem da Assembleia de Deus? Mentindo. Tá certo negócio desse? Vocês mentiram. E outra, indo aqui no portal Assembleia de Valor, você não vê o pronunciamento, não vê o pronunciamento. Tá vendo? Não vê o pronunciamento, ó. Vê esse aqui, esse fake news, essa fake news que colocaram aqui, mas não vê o pronunciamento. Não tá aqui. Não tá aqui. Agora está no canal do Fala Fariseu, tá aqui, ó. Tá vendo? É impressionante, irmão. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, vem comigo, né? Rapaz, não faça um negócio desse, não. E a bola da vez agora é a Camila Barros, né? Aqui, ó. Profeta interrompe Camila Barros no momento da palavra e ela responde, tá aqui. Para noticiar esses movimentos, né, a favor da bleia, o Assembleano de Valor pronuncia. Mas o pronunciamento do irmão não noticiaram. Tá entendendo? Mas, graças a Deus que a gente tá aqui, né? E eu vou colocar isso aqui na íntegra. Eu preciso fazer algumas considerações aqui. Primeiro, na mensagem do Jefferson aqui, porque a gente tem que analisar a profecia aqui do irmão para entender a situação, ok? Vamos lá, vamos analisar aqui a profecia que foi dita. Abra sua Bíblia, por favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o meu povo está louco. O meu povo está louco. Para o mal e não sabem fazer o bem. Transformaram o meu altar. Profanaram o meu altar. Políticos e shows. Não me adoram mais como antigamente. Não É o entretenimento agora. O príncipe das trevas cegaram o entendimento demais. Mas hoje eu abro os vossos olhos. Olhai e veem com seus próprios olhos. Olhem para o telão e vejam uma mão ensanguentada, assinando pacto com o demônio, entregando a mocidade. Acho que a voz de Deus aqui agora é a palavra. Então, nós vamos ouvir a palavra. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 15. Abra sua Bíblia, por favor. Pronto, aqui é a pregação, ok? A pregação. O profeta interrompe. Falou mentiras. Ele disse que o povo está louco. Só que o Eliseu Rodrigues, ele modificou a frase do irmão, que o irmão falou. O Eliseu Rodrigues aqui neste vídeo, o Eliseu Rodrigues está dizendo assim, ó, deixa eu botar o vídeo para vocês verem. O Eliseu Rodrigues está dizendo aqui nesse vídeo o seguinte. O Eliseu está fazendo uma crítica sobre o que aconteceu aí. Veja Você só. falou aí que o profeta Presta atenção, viu? ele é um dom ministerial na condição ali. Pregação, o exercício da pregação. É o exercício atenção. da pregação. E o dom? Efésios 4. O dom está em 1 Coríntios 12. O dom. E como deve ser exercido esse dom? Houve até um episódio agora em Camboriú, pastor Jefferson Rodrigues ia iniciar a pregação, não tinha feito a leitura bíblica ainda, e um rapaz tomado em profecia começa a profetizar. Na minha visão, pastor Jefferson, com toda a sabedoria, parou, ouviu o início e o Julgou a profecia. Julgou, a análise falou, não, gente, a maior profecia agora é a palavra de Deus. O noivo não chamaria a igreja de louca. E parece, se alguém puder confirmar, minha igreja tá louca. Não, pastor Eliseu, ele disse que o povo está louco. A igreja não. Eu gosto de dizer aqui, irmãos, eu já falei isso várias vezes aqui.
E eu aconselho a você a nunca se referir à igreja nesses termos. A igreja de Deus segue triunfante caminhando, ela é perfeita, lavada no sangue de Jesus Cristo. A igreja é perfeita, a igreja é santa, imaculada, é a noiva do Cordeiro. Agora o povo se corrompe. E na profecia, vocês viram, o jovem diz, o meu povo está louco. O povo se corrompeu. A igreja não, irmão, a igreja segue perfeita. O povo se corrompe, entidades se corrompem, denominações se corrompem. A igreja não, a igreja segue caminhando triunfante. Então, pastor Eliseu, o senhor transformou a fala do jovem. Tá entendendo? O jovem não falou que a igreja estava louca. O jovem disse que o povo é que está louco, trazendo para dentro dos cultos politicagem. Isso é loucura, irmão. Né? Politicagem, shows. Agora é uma pirotecnia medonha dentro da liturgia de culto. Então eu, na qualidade de pregador, eu entendo que o jovem falou a verdade, viu? O jovem falou a verdade. E aparece a mão assim de paternidade com a mão, simbolizando a mão de Cristo sangrando. Essa mão é o pacto dessa igreja com Satanás. Aí não, irmão. Aí Jefferson fez certo. Mas você percebe que ele deixa o cara iniciar a profecia. Ouviu? Eu já fiz isso. Eu nunca interrompi uma profecia. A pessoa profetiza. Eu sei que eu não vou me perder na mensagem. Amém? Amém. A pessoa senta e eu continuo a pregação. Pois eu já interrompi e expliquei 1 Coríntios 14, as pessoas que ali estavam que ficaram confusas, porque isso é que foi criado, uma cultura que foi criada dentro da Assembleia de Deus, onde a profecia tem mais autoridade do que o profeta, do que o pregador. Tá entendendo? E eu expliquei, com base em 1 Coríntios 14, que não. Quem está ministrando está falando dos oráculos de Deus, o Espírito Santo de Deus está usando. Então não pode haver duas pessoas profetizando ao mesmo tempo. Depois que eu expliquei, a pessoa queria profetizar na hora do culto, eu não permiti. E expliquei com base na Bíblia, com base em 1 Coríntios 14, que quem fale um profeta. Então, se eu estou falando dos oráculos de Deus, eu estou profetizando. Eu estou com uma palavra. Quem está profetizando ali sou eu. Então, fale um após o outro. Depois que eu terminar de pregar, irmão, você pode profetizar à vontade. Disse eu no culto neste dia em que eu estava ministrando a palavra de Deus. Porque o profeta, com a Bíblia aberta, sou eu agora. Ele pode ser o profeta pelo dom. Eu sou o profeta pelo ministério. A autoridade na palavra está comigo. E quando um estiver falando o outro, se cale. Foi isso que eu falei. Sente, diz Paulo. Foi isso que eu falei. Espere o seu momento de falar. Pode ser só maturidade. Não vou chamar o cara de falso profeta, maturidade mas vou chamar de também. precipitado. E a profecia é falsa. Emocionado. Pode ser um homem de Deus, né? A profecia é falsa. Jamais o noivo chamaria a igreja de louca. Novamente, você está se perdendo por falta de conhecimento. Você não tem conhecimento do que de fato aconteceu. Deveria ter pesquisado para falar isso aí. Ele não chamou na profecia a igreja de louco, ele chamou o povo de louco. O povo estava louco, mesmo está. Existem muitas loucuras dentro da liturgia de culto da Assembleia de Deus. Eu já noticiei isso aqui aos montões. Principalmente o culto do guarda-chuva, né? Simbolizando ali a proteção de Deus. Então, assim, o jovem não errou naquilo que disse. Ele não chamou a igreja de louca, chamou o povo de louca. A igreja segue triunfante, o povo se corrompe. A verdadeira igreja. Então o senhor afirma que a profecia é falsa. A profecia ali foi falsa. Não foi. Na minha opinião, não foi. Isso não significa que o cara não tenha chamado. Ele é um evangelista. Olha como é que a gente erra. O cara é um evangelista, é um pregador de rua. E quer ser profeta. É quando eu tento cantar, os irmãos falam assim: vai pregar, pastor Eliseu? Concordo nessa questão aqui. Cada um fica na vocação que foi chamado, disse Paulo. Tem gente que foi chamado para ser pregador, quer ser profeta. Tem gente que foi chamado para ser pregador, quer ser cantor. Aí não dá certo, irmão. Cada um fica na vocação que foi chamado, disse o apóstolo São Paulo. Então aqui,
Ele se pronunciou, eu vou botar o pronunciamento dele aqui, que o Assembleanos de Valor deveria ter feito, não fez. Isso aqui, ó. Olá, Olha. queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Quem Sim. fala aqui é irmão Antônio Solano, o homem que entregou aquela mensagem profética, ou tentou entregar aquela mensagem profética no último domingo, dia 9 de novembro de 2025, ali Sim. no pavilhão dos Gideões Missionários da Última Hora. Venho por meio desse vídeo Sim. fazer a minha manifestação. Quero deixar aqui bem claro que eu sou membro da Assembleia de Deus de Camboriú, que Olha aí. eu amo os Gideões Missionários da Última Hora, que a profecia não era contra nenhuma dessas instituições, e sim contra homens corruptos que se corromperam com algumas vendo? instituições e Tá algumas vendo? seitas que estavam Homens trazendo corruptos símbolos que se ocultos corromperam. para dentro das instituições. Mas Tá vendo? por se tratar de uma palavra de correção, uma palavra de arrependimento, eles Concordo. impediram e rejeitaram a palavra. Muitos estão dizendo Concordo, que eu concordo. atrapalhei a ministração da palavra, que não era hora de profetizar. Mas isso é Concordo. uma inverdade. Todos viram o vídeo e viram que ele não tinha começado a ministrar a Oi, palavra concordo. ainda. E quando eu comecei a profetizar, a entregar a mensagem profética, todos pararam e estavam ouvindo. Mas quando viram do que se tratava, acabaram pedindo para que alguns dos seguranças me retirarem dali. Eles rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram a profecia, que era uma profecia de correção, de arrependimento. Diante dessas circunstâncias, o Senhor tem uma nova profecia para eles. E a profecia é esta: assim como vocês rejeitaram a minha palavra, assim eu também rejeito vocês. Assim como vocês arrancaram o meu servo do altar, eu também vou arrancar vocês do meu altar. Rapaz. Passarei como um fogo, queimarei toda a lenha verde e seca, que estão encharcada de pecado e com essas abominações. Olha Passarei aí. como um vento veemente e impetuoso, limparei as cinzas do altar, colocarei lenha nova e o fogo arderá continuamente no altar, e todos verão que eu sou um Deus zeloso e zelo para que a minha palavra se cumpra, assim diz o Senhor. Olha aí. Pronto, aí eu gostaria que você julgasse aí, né? Você tem liberdade para julgar essa situação, certo? Então, a Assembleia de Valor deveria ter colocado isso aqui, viu? Mas como ele está trazendo uma profecia aí o Assembleia de Valor não quer comprar essa ideia, né? E a bola da vez agora é a Camilinha, né? A Camila Barros, nesta pérola que aconteceu aqui. Dê uma olhada no que aconteceu e vamos tirar nossas conclusões aqui. Vamos E lá. você está aí do outro lado da câmera, avaliando a liturgia e dizendo a palavra de Deus não interrompe. Ninguém interrompe mesmo, é por isso que eu continuo pregando. Mas e se Deus quiser falar? E se Deus quiser curar? A conversa do Senhor com você nesta tarde Ei. não é sobre o que você não tem, mas é Aí sobre cortaram, o que você cortaram. pode começar a fazer. Já cortaram E se você porque fizer viram de um que- jeito novo, e Ué. se você fizer diferente, Ué. e se você fizer de uma bedegaba, Cortaram, ó. Tá vendo? Olha. vai ficar olhando, e se você adorar, vocês não sabem porque eu não quis falar, mas Roberta sabe. Sabe qual foi a primeira palavra que saiu da boca desta mulher agora? Ela disse no nome do Senhor: eu sou saúde. Sabe por que eu preciso sair às pressas? Porque não estou enfrentando um momento muito favorável na minha saúde. Ela disse:
disse, eu sou saúde. E você está aí do outro lado da câmera, avaliando a liturgia e dizendo a palavra de Deus não interrompe. Ninguém interrompe mesmo, é por isso que eu continuo pregando. Mas e se Deus quiser falar? E se Deus quiser curar? E se Deus quiser entrar? E se Deus quiser fazer? Ele faz como quer, anda como quer, mexe como quer. Oh! Aí vamos ver se eu entendi. Quer dizer que Deus, através dos profetas, estabelece uma liturgia. Eu acredito que é saudável. 1 Coríntios 14. Ó, irmão, eu digo uma coisa com você. Eu fui assembleiano durante 30 anos da minha vida, 16 anos como presbítero. Ó, irmão, se 1 Coríntios 14 fosse ensinado dentro dos cultos, irmão, vai ter uma revolução dentro da Assembleia de Deus. Por quê? Porque vai se ter controle em algumas situações. Primeiro, controle no falar em línguas, porque se for pegado o que está escrito em 1 Coríntios 14, vai ter que ter controle no falar em línguas. Porque lá está dizendo ali, fale 1, 2, por sua vez, e que haja intérprete. Mas o que você vê é um descontrole. Todo mundo falando em línguas estranhas. E o apóstolo diz assim, ó, se não tiver intérprete, fique calado e fale consigo mesmo e com Deus. Como é que eu vou falar comigo mesmo? Calado. Mas é aqui, ó, orando no Espírito, 1 Coríntios 14, lá no comecinho, Paulo fala sobre orar no Espírito. Orar no Espírito é assim, ó, orar com entendimento. Então, quer falar em línguas estranhas? Fale com Deus aqui no entendimento. Fique calado e fale consigo mesmo e com Deus. Ó, irmão, se for ensinar 1 Coríntios 14... aí causa uma revolução. Está entendendo? Dentro da Assembleia de Deus. Por quê? Porque há um descontrole absurdo. Aí vê, nessa questão do profeta, está lá em 1 Coríntios 14, que fale 1, no máximo 2, por sua vez. Tem que ter um, depois outro e depois outro. Não os dois ao mesmo tempo. Então tem que ter sequência. É uma ordem, é uma liturgia. A casa de Deus tem ordem. Aí Deus estabelece uma liturgia, uma ordem na liturgia de culto. Aí vem os pentecostais passando por cima daquilo que está escrito. A Camila Barros disse o que aí? Não, eu estou pregando, mas se Deus quiser usar, quer dizer que Deus vai contradizer aquilo que ele estabeleceu por meio dos seus apóstolos, por meio de Paulo. Está escrito, tem que cumprir o que está escrito, tem liturgia, tem ordem na casa. Não, mas não, irmão. No culto onde eu estava, quando eu via que a coisa ia fugir do controle, eu estabelecia logo limites ali. Olha, sabe por que a coisa está do jeito que está? Porque deixaram a coisa acontecer. E não há a mínima possibilidade nem de longe das coisas voltarem aos contextos bíblicos dentro da Assembleia de Deus, porque deixaram a coisa acontecer, fugiu do controle. Sabe aquele negócio que foge do controle e você não tem mais como voltar atrás? É isso aí. O exercício dos dons dentro da Assembleia está fora de controle. Se for controlar com base em 1 Coríntios 14, vai perder todo mundo, vai sair todo mundo, ninguém vai comprar essa ideia. Porque na mente das pessoas tem que ter barulho, na mente das pessoas tem que estar do jeito que está. Muita gente falando em língua estranha, tá entendendo? 2 pessoas profetizando, ou seja, o cara tá pregando a palavra, profetizando os oráculos de Deus, e o outro profetizando pelo dom de profecia do Espírito Santo. É uma bagunça, é uma desordem. Não é bíblico. E eu venho falando isso há anos falando sobre isso. Desde a época em que eu ainda ministrava na Assembleia de Deus. Irmão, tá errado, irmão. Tem que ter ordem no culto. Tem que ter liturgia. A liturgia está aqui, 1 Coríntios 14, 26. Irmãos, quando vocês se ajuntarem, tem cânticos espirituais, tá entendendo? Tem salmos, tem pregação, doutrina, revelação, línguas, interpretação, faça-se tudo para edificação. Paulo ali em 1 Coríntios 14, 26 já está colocando uma nova liturgia de culto, diferente dos cultos judaicos.
Uma liturgia está nascendo ali para que a igreja possa desenvolver no culto ao Senhor. É complicado, irmão. Mas agora eu vou querer saber a sua opinião, você que viu todo esse cenário, todo esse roteiro que eu montei aqui. Deixe sua opinião aí nos comentários, eu gostaria de saber o que você acha. Você concorda comigo, discorda de mim? Deixe sua opinião aí, pois a sua opinião também é relevante para o crescimento desse canal. Uma vez mais eu lhe agradeço, Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima.